pessoal, tudo bem? Você me conhece, eu sou o Marcos Roquete, apresentador do podcast do Roquete. Antes de começar, já aproveita para se inscrever no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo novo. Estamos aqui no 8º episódio do podcast do Roquete. Estamos aqui hoje com o nosso amigo engenheiro Ricardo Lemes, engenheiro eletricista, casado com Karine Gabriela e pai de João Gabriel e de Ana Beatriz e de Ana Laura. Seja bem-vindo, Ricardo. Boa noite, obrigado. Obrigado. É isso aí, pessoal. Estamos aqui hoje no podcast do Roquete. Trazemos o Ricardo, que entende muito de potências elétricas, sistema elétrico. O Ricardo é um cara que conhece muito. Falou que é subestação, falou que é linha de transmissão. O Ricardo conhece bastante. Religador, relé, chave, faca, né, para os eletricistas das antigas aí, que os caras da prática, né, Ricardo, que fala que é o fusível banana, né, aquela chavinha caiu no poste lá, é o banana, é o banana. Caiu a canela, caiu a canela, são tantos nomes que o povo arruma, né, Ricardo? Mas, ou seja, o sistema elétrico, ele nunca para, né? Não. Então, Ricardo, estamos aqui hoje no podcast do Roquete para a gente fazer aquela introdução do sistema elétrico e a gente conhecer um pouco de você, Ricardo. Você que hoje é proprietário da Audaz Engenharia, né? Você tem uma empresa que presta serviço aí pelo Brasil afora. E eu sei como é que é, Ricardo, viajar pelo mundo, ou seja, viajar pelo estado de Goiás. Você pega muita pedreira pela frente, né? Bastante, né? A gente viaja muito. Para você ter uma ideia, ano retrasado a gente fez um balanço, chegamos a rodar 48 mil quilômetros em um ano. De todos os 248 municípios, 248 do estado de Goiás, faltam 7. Pra gente conhecer nessa trilha de estrada nossa aí de serviço. E é chão, né, Ricardo? Porque eu presto serviço para uma empresa aí também que mexe com sistema de torres e eu faço o checklist deles. Eles constroem a torre, aí o André me contrata para mim lá fazer checklist e apresentar para eles os resultados finais. Cara, tem hora que eu entro aí em cada biboca aí, rapaz, eu já andei ali pro lado de Jussara, menino do céu. Conhece. Eu achava que eu conhecia Goiás. Não. Conheço não, porque é chão, menino. É muito chão mesmo. Pessoal, então, enfim, estamos aqui hoje no 8º episódio do podcast do Roquete, com o patrocinador oficial Roquete Materiais Elétricos e Markservice Montagem Elétrica. Deixando de falar aqui da nossa co-irmã Alex Shop, o Shop da Variedade. Ricardo, quero voltar com você aqui um pouco a história sua. O que motivou você na engenharia elétrica? Bom, desde que eu me entendo por gente, eu gosto de energia elétrica. Para você ter meu pai foi funcionário da Celg, né? Para quem conhece a antiga Celg, a falecida Celg aí, né? Ele entrou na Celg em 1973. Então, eu cresci vendo meu pai trabalhar e assim eu me apaixonei por aquela rotina que ele levava, né? De eletricista. Ele encostava com o caminhão lá na porta. Hora ele estava no plantão e ele encostava com a caminhonete. Eu me encantei pelas ferramentas e a ponto de tornar os meus brinquedos de infância ferramentas, né? Então eu subia num pé de goiaba, eu fingia que era um poste, a minha mãe tinha que ser o parceiro de plantão do meu pai, ela tinha que me passar as ferramentas lá, tinha que parar o que estava fazendo. Quando eu fui entendendo um pouquinho mais de eletricidade, eu montei uma miniatura de um sistema elétrico no quintal da minha casa. Então eu tinha poste, eu tinha rede de baixa tensão, eu tinha treliça de subestação, e eu desmontava os pisca-piscas e tirava as lâmpadas e colocava nos postes, alimentava com bateria. E os carrinhos que eu ganhava, tudo era desmontado, porque eu desmontava tudo que podia desmontar para colocar lá naquela mini cidade que eu tinha ali. Ali era meu mundo, né? E eu pegava os livros meu pai tinha uns livros de eletrônica, de eletricidade básica, eu lia aquilo e não entendia nada, porque realmente é um assunto muito difícil, mas muita coisa eu já tinha, por incrível que pareça, a gente falar isso assim, pode causar estranheza, mas muita coisa, eu tinha um conceito na cabeça, criança ainda, do que era aterramento, né? Eu chegava no meu pai, o que é fase, o que é aterramento? Não, aterramento é aterramento. Aí ele tinha um detector de fase, eu detectava a fase e saía botando vergalhão no quintal de casa e a lâmpada ia aumentando a intensidade da luz que era emitida, e aí eu descobri que aquilo era aterramento, e eu queria fazer um transformador e tentava, folheava. Então assim, aquela paixão da eletricidade, ela sempre fez parte de mim, né? Para você ter uma ideia, eu não podia ver uma equipe de alta tensão, de média tensão, hoje a gente chama de média, né? Antigamente chamava de alta tensão. Eu não podia ver uma equipe trabalhando na rua que eu parava o que eu estava fazendo, e se estivesse jogando bola, se estivesse com outra brincadeira, eu sentava no meio fio, ali era a minha diversão. Engraçado, né, Ricardo? Então é paixão mesmo, né? É paixão, eu sou apaixonado por
sistema elétrico de potência, de alta Cara, tensão. eu costumo dizer o seguinte, sempre no meu podcast eu falo, Ricardo, e serve aí de inspiração para os meus ouvintes, os meus seguidores do podcast do Roquete. O que acontece, cara? Quando você faz algo que você tem realmente prazer e gosta, acho que tudo sai natural e você consegue ter ali como se diz, você consegue ter uma satisfação imensa, né? De estar fazendo aquilo que você gosta. Cara, te gera um prazer imenso você continuar ali caminhando e fazendo as coisas aquilo que você gosta. Porque eu já tive colaborador que eu já contratei pessoas que eu ia conversar com eles sobre sistema elétrico e falar, cara, eu estou trabalhando nessa área aqui, mas não gosto não. Eu também acredito que, de certa forma, Deus nos cria com algo dentro do nosso coração para a gente viver aquilo, com um propósito mesmo. Então, os talentos, os desejos, as inclinações do coração, elas são muito naturais quando há um propósito no seu coração de acordo com aquilo que Deus criou. Eu lembro que eu gostava de pegar uma folha de A4, parar em frente a uma estrutura de energia, uma estrutura de linha de transmissão e desenhar. Poxa, eu tive uma matéria na faculdade de desenho técnico. Eu pego os meus desenhos hoje que eu fiz com 10 anos de idade, com 12 anos, assim, que eu pegava e ficava riscando. Aquilo era matéria de faculdade, mas estava no meu coração. Aquilo fazia parte de mim. Né? E engraçado, porque assim, por um tempo a gente vai vivendo, a vida você vai crescendo, as adversidades vão surgindo, e eu acreditava que de alguma maneira não pudesse ser engenheiro eletricista, de maneira alguma. Tá vendo, pessoal? Aí, ó, o que serve de inspiração para você. Por isso que nós criamos esse podcast do Roquete. É para isso aqui, é para trazer inspiração para você do outro lado da telinha, que está aí nos assistindo. Você vê aquilo que você sentir de coração mesmo, vai lá e faça. Mas faz com prazer, porque que você vai ter um talento, você vai colher resultado, né, Ricardo? E aí eu acho que vale a pena fazer um parênteses sobre essa minha história, porque eu acho ela, para mim, eu gosto muito dessa parte da minha história. Eu acabei de dizer no outro podcast que nós falamos com o professor Nelas, sobre história, né, Ricardo? Acho que cada um tem sua história para contar, né? Então, o Roquete está aqui hoje trazendo o Ricardo Lemos, da Audaz Engenharia, engenheiro eletricista. O cara é formado pela PUC. Ricardo, e para você chegar pela PUC, qual que foi o que marcou com você lá dentro da PUC? Então, eu não acreditava que eu pudesse ser engenheiro eletricista, de maneira alguma. Né? Há um conceito que diz que engenharia elétrica é um dos cursos mais difíceis, não é à toa, porque realmente é um curso muito pesado quando você se envolve com o curso. Porque as matérias são realmente muito profundas, as teorias são muito profundas, você tem que realmente se debruçar para você se tornar um bom profissional, e poucos são os que conseguem realmente. As turmas começam com muita gente e terminam com pouquíssimas pessoas. E eu sempre fui muito trabalhador, né? Lá em casa, sempre trabalhar foi regra. A gente sempre foi muito trabalhador, meu pai e minha mãe foram feirantes, a gente se envolveu trabalhando com feira e aquela coisa toda, e assim, você vai crescendo, você vai precisando de ter renda, né? E eu fui trabalhando aqui, trabalhando ali, e até um certo ponto que eu me tornei, eu comecei como vendedor, foi breve, mas o que eu engajei mesmo no começo de carreira foi como almoxarife. E era um serviço extremamente pesado. Carregar e descarregar caminhão e carregar coisas pesadas ali, aquela obrigação de cumprir os prazos e tudo mais, foi um serviço muito desgastante, ao ponto de que no meu segundo ano do ensino médio eu parei de estudar, porque eu trabalhava muito mesmo. E até que um dia eu falei assim, poxa, mas eu preciso voltar a estudar, eu fiquei uns anos parado, eu preciso voltar a estudar, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ser, né, vamos dizer assim, eu não posso ser peão o resto da vida, né? E eu era muito peão, essa era a minha realidade, eu era peão. Embora eu tivesse ainda aquela paixão da eletricidade, e eu fui caindo em contextos em que eu me vi que eu não podia trabalhar com energia de maneira alguma, porque isso ia me custar muito caro e estava muito além do que minha perna pudesse alcançar. Então, acontece que eu voltei, fiz o EJA, o famoso EJA, então eu consegui fazer o segundo ou terceiro ano de uma só vez, e assim, tinha muita gente idosa na sala e eu não aprendi nada. Nada, assim, se você falar o que eu aprendi da minha 8ª série ao meu terceiro ano na escola, eu vou te falar uma coisa, foi muito pouco. E eu era assim, um aluno, eu considero que eu sempre fui muito aprendiz, mas em quesito de escola eu realmente assim, levei na barriga mesmo, porque eu fui um péssimo aluno. Então, pessoal, só para você ver, né, e eu costumo dizer, né, Ricardo, tem que estudar, né, porque se você não estudar, você vai passar por dificuldade na vida, né.
E o mundo aí fora aí não dá volta não. Se você não der conta de... Se você não for bom, o mundo te seleciona. Ele vai te ele vai selecionar você e você vai acabar ficando para trás, né? Com certeza. Porque, cara, se você não estudar, você tem que no mínimo lá no Senai fazer um curso de eletricista no Senai. No mínimo. Né? E bem feito. Exatamente, fazer bem feito. Porque se você não fizer bem feito também, não adianta. Não. Né? E ter a oportunidade que nós tivemos, né, Ricardo? Você teve essa oportunidade, que quando você entrou no mundo da elétrica, você teve uma oportunidade para começar a trabalhar. Por onde é que você começou? Então, eu acho que compensa. Vou terminar essa história para a gente entender. Acho que aí vai engatando uma na outra. Porque, então, como eu estava lá fazendo o EJA, fiz o EJA, aí eu fui fazer sistemas de informação, porque eu acreditava que o curso mais próximo que eu podia fazer, próximo da elétrica, era sistema de informação, porque tinha cabeamento estruturado. Sei. Mas assim, eu ia para aula e aquilo não entrava. Aquilo não entrava de jeito nenhum, sabe? E eu realmente, no meu coração, eu tinha uma crença de que eu não poderia ser engenheiro eletricista. Primeiro porque eu achava que eu era burro, depois que eu achava que era um negócio muito difícil, e realmente é muito difícil. E aquilo não entrava na minha cabeça, e eu fui primeiro período, segundo período, na hora que entrou no terceiro período, meu coração me angustiou. E eu fui muitos anos da Igreja Videira, e eu cheguei um domingo numa pregação, e o pastor pregou um domingo cedo, e falou assim, olha, o desejo que Deus colocou no seu coração, ele é algo genuíno. Desenvolva esse desejo que Deus colocou no seu coração, porque tem algo aí para você nesse desejo. E na hora que ele falou isso, eu entendi claramente que aquilo era em relação à eletricidade, à engenharia elétrica. Aí eu cheguei na aula na segunda-feira, parece que aquele lugar não me cabia. Aquela sala estava ruim, tudo estava ruim. Na mesma hora, eu peguei um ônibus, eu estava lá na Fazana, BR-153, e eu olhei os cursos que tinham de engenharia elétrica, a PUC era integral, não tinha muita gente que ministrava curso de engenharia elétrica. Tinha o FG e tinha o Objetivo, que era à noite. Não tinha muito curso à noite na época. Isso foi em 2005, 2006 mais ou menos. Eu peguei um ônibus e saí correndo da BR-153 até na Avenida T2, lá no setor Bueno. Cheguei lá no Objetivo, na Faculdade Objetivo. Eu lembro. Primeira coisa que eu vi, um tanto de funcionário da CELG. Eu sou apaixonado, outra coisa, eu sou apaixonado pela CELG. O sonho da minha vida era trabalhar na CELG, que era a nossa companhia energética aqui do estado de Goiás, extinta, né? Uhum. Meu sonho era trabalhar na CELG, eu sonhava com aquilo. Um dia eu vou trabalhar na CELG. Primeira coisa, cheguei, um monte de gente de camisa suja, uniforme da CELG e coturno. Falei assim, aqui é meu lugar. Aqui que eu quero. Meu olho brilhou. Fui lá no coordenador, eu chamava Valério, professor Valério, nunca me esqueço. Ele apurado com um monte de coisa, falou, professor, como que faz para eu entrar no curso aqui? Não, você vem cá, faz o vestibular ainda dá tempo, estava no começo do semestre, você vem aqui, faz a matrícula, eu falei assim, eu quero fazer engenharia elétrica. Aí eu meti as caras. Aí foi muita dificuldade, não consegui, eu tive que trancar um semestre, mas assim, aí eu peguei no chifre do boi mesmo. E depois eu saí do Objetivo, por entender que a PUC tinha umas especialidades diferentes, mais relacionadas ao que eu queria trabalhar, que seria melhor para mim. Aí eu saí do Objetivo e fui para a PUC, fui para a Pontifícia Universidade Católica, que é onde eu me formei, né? Lá, nesse contexto, você falando sobre oportunidades, e a gente vê num contexto geral que as pessoas, muitas vezes, elas esperam as oportunidades aparecerem. Elas podem aparecer. Você foi atrás. Mas quando a gente se dispõe a ir atrás, e a gente acredita que Deus vai abrir as oportunidades elas são abertas para nós, porque elas estão aí. As oportunidades, elas podem ser criadas, né? Você pode inventar as oportunidades. E aí eu lembro que eu comecei ali a me envolver com os colegas, aí naquela mudança de Objetivo para a PUC, conversando com um colega, a gente tirando umas dúvidas ali umas mesas que tinha lá, o nome dele é Agapito, e eu falei assim, nossa, estamos ajudando aqui, fazendo as contas. Ele falou, cara, você é um cara legal e tal, o que você faz? Eu falei assim, nossa, cara, estou procurando um estágio. Ele falou, vou arrumar um estágio para você. Vou arrumar um estágio para você na Concelt. Eu lembro, a Concelt ficava aqui embaixo, aqui, ó, no Jardim Nova Era. Não, a Concelt, aqui era a Concelta. Aqui era a Concelta. A Concelt ficava lá na BR-153, atrás da Atlanta. Ele arrumou. E, cara, aí eu fiquei feliz demais, porque eu fui estagiário em implantação de redes de energia para a CELG, em manutenção. E para mim foi uma grata surpresa, porque eu aprendi muito na Concelt, era uma empresa muito rígida, né? O dono era muito rígido, mas eu chegando lá, eu descobri um ambiente muito familiar para mim. O Alves, que era dono da Concelt, tinha sido o chefe do meu pai na CELG. Aí pra você ver. Coincidência pura, ninguém combinou nada. E meu pai, ele encerrou a carreira dele na CELG, né? Eu acredito que ele tinha mais lenha para queimar, mas num contexto que ele encerrou. Quanto tempo ele trabalhou na CELG? Meu pai trabalhou quase 20 anos na CELG. Quase 20 anos. Um dos pioneiros aí de manutenção elétrica aí
o sistema nosso aí. Então ele fez muita linha de transmissão aqui dentro de Goiânia. Rede de distribuição ele fez muitas. Ele, aqui mesmo na frente da Roquete, aqui, tinha uma chave aqui que ele conta. Toda vez que eu passo por aqui na São João, eu abria essa chave, fechava ali na frente, era manobra nossa, né? E aí, cheguei lá, o cara pegou e no primeiro dia de trabalho, ele vira para mim e fala assim, olha, você vai pegar um carro e você vai lá na CELG para você olhar uns transformadores que a gente tirou de demolição, e eu me vi começando, eu considero que ali foi meu primeiro dia de carreira no setor elétrico. Quando eu passei o portão, eu me vi no lugar onde o meu pai bateu o ponto dele para sair do sistema elétrico, na CELG. Eu bati o meu ponto entrando onde meu pai tinha encerrado. E então assim, por exemplo, o que eu vejo é o seguinte, Ricardo, você quando fez engenharia elétrica, você virou engenheiro. Certo. Basicamente igual como se fosse um advogado. O cara forma para direito, forma para ser engenheiro, eletricista, e você vai buscar uma especialidade. Uhum. Por que você buscou esse mundo de especialidade no sistema elétrico de potências? Aí é interessante, né? Aí quando eu cheguei lá no Jardim Goiás, como estagiário, né? Já ali no quarto para quinto período, bom, eu foquei muito na minha faculdade, né? Eu fui muito dedicado à minha faculdade. Embora não tenha tirado as melhores notas, eu tive que me esforçar muito pelo fato de não ter sido dedicado no ensino médio. Isso foi um ponto de esforço. E faz falta, pessoal. Tá vendo o que ele está falando aqui? Não é impossível. Né? Mas faz falta. Faz falta. Porque às vezes os pais falam, vai estudar, vai fazer isso, fazer aquilo. Não, mas esse aqui não precisa, esse aqui eu não vou precisar. Amanhã, quando você entrar numa faculdade, se você estiver lá dentro, você vai sentir falta. Eu ralei muito, eu reprovei muita matéria, eu tive que recomeçar, formei, mas foi penoso. E eu acredito que foi bem feito. Então, quando eu entrei lá na CELG, né, como estagiário, na Concelt, na verdade, mas era praticamente dentro da CELG, né, era o tempo todo lá dentro, em todo aquele contexto, e para mim foi muito grato, porque assim, eu comecei a trabalhar com os caras que trabalhavam com meu pai, no mesmo setor que meu pai. Poxa, a CELG tinha inúmeros setores, né, departamentos. Eu trabalhei no mesmo departamento que meu pai, coincidentemente. E aí eu comecei a usar do meu estágio para poder conhecer as áreas que o setor elétrico me oferecia, porque a área elétrica ela vai telecom, vai redes inteligentes, vai manutenção, projeto. É infinito, né, Ricardo? É infinito, né? É uma gama, ainda mais hoje que nós estamos assim na área de tecnologia, inteligência artificial, carro elétrico e tudo, e isso só amplia cada vez mais. E aí o que eu fiz? Eu fiz pelo menos uns 7 estágios. E fora que eu fiz questão de depois fazer estágio dentro da CELG. Eu fiquei mais uns 2 anos como estagiário dentro da CELG. Dentro da CELG eu fiz amizade com quem eu podia fazer. Como a minha faculdade tinha muita gente que trabalhava na CELG, então eu falava, o que você faz? Não, eu trabalho no setor de manutenção de subestações. Eu posso ir lá ver? Na época era CELG, podia, né? Que é isso? Você quer ir? Vamos. Pegava meu carro, tinha um desligamento, uma subestação em tal lugar. Eu pegava meu carro, ficava lá, braço cruzado, olhando o pessoal trabalhar. Então assim, eu experimentei de todos os setores que eu pude. Aí eu passei por projeto. Eu lembro que, mais uma vez falando sobre oportunidade, né? Eu sou muito grato a uma empresa que eu trabalhei, que eu fui estagiário, que é a Rede de Transformadores, que era projeto, manutenção e reforma de transformadores. E eu sempre gostei muito de transformadores, sempre, até hoje, eu dedico bastante do meu estudo e do meu tempo para transformadores, né? E a gente faz manutenção de transformador de todo tamanho. Eu bati na porta lá, vocês estão precisando de estagiário, não? Nossa, estamos louco caçando aqui estagiário. Não, me contrata, fiquei 3 anos na rede, 3 anos, 2 anos e meio mais ou menos. Fora que eu fiquei lá na CELG e assim, aí minha faculdade foi estendendo, eu acabei formando com 7 anos aí de faculdade, porque eu mudei de faculdade, bombei em algumas matérias, mas para mim foi tudo tranquilo, porque acabou sendo aprendizado. E aí eu fui experimentando as áreas, e a área da qual mais me identifiquei foi, a CELG ela tinha uma divisão de alta tensão, e vamos lá, existe uma diferença entre média e alta tensão. Média tensão, ela se define até 36.2 kV, ou 36.200 volts. E acima disso é o 69, aqui na nossa região, é o 69, 138, e aí vai subindo, 230, 345, 500. E ela tinha uma divisão que era 69, 138, alguma coisa em relação a 3.8 e 34,5. E aí ela tinha manutenção de subestações, manutenção de proteção, e ela tinha a parte de operação, que é o tempo real, né, que lá dentro do equatorial, uma hora dessa, tem alguém vigiando o sistema, tomando decisões, abrindo, fechando disjuntores, monitorando temperatura, corrente elétrica. Essas aberturas que você está falando aí de abrir e fechar disjuntores, isso aí é feito via remoto ou é local? Hoje é remoto.
Hoje é remoto. Quando é uma manobra de manutenção ou uma coisa mais séria, alguma coisa específica, é feita remotamente. Mas no dia a dia, na operação, quando abre um circuito que você precisa fechar aquele circuito remoto, né? Não sei se as pessoas sabem, mas uma concessionária ela tem 3 minutos até ela conseguir recompor um sistema para isso não contar como indicador de perdas, né? Os indicadores ruins lá da qualidade de energia junto a nela. Então os operadores ficam loucos para fechar esses circuitos em 3 minutos. É como se fosse uma bolsa de valores, né? Ou seja, se ficar desligado vai perder, né? Vai perder. A partir de 3 minutos começa a perder, né? Então aí ele começa a contar tanto quanto duração quanto frequência, né? Então às vezes que ele fica desligado por mais de 3 minutos, que é o tal do FEC, e a duração que é acima de 3 minutos, que é o tal do DEC, né? Então são os indicadores, né? E aí eu mergulhei naquele mundo do sistema elétrico e foi onde eu falei assim, não, peraí, vendo a operação, vendo a parte de estudo, a parte de manutenção de subestações, de proteção, eu falei assim, eu quero ficar aqui entre manutenção de subestações e manutenção da proteção de sistemas elétricos. E aí, quando foi 2014, a CELG abriu um concurso. E aí eu podia prestar para as duas áreas, que era engenheiro eletricista e eletricista. E eletrotécnico. Só que eletrotécnico, para ambos eu precisava ter a formação. Eu fiz o seguinte cálculo, falei assim, para eu conseguir um diploma de eletrotécnico, vai ser muito rápido a convocação, coisa de 6 meses, vai dar um pouco mais de trabalho. Eletricista, eu acho que eu sou eletricista desde quando eu nasci, né? E meu pai, ele já andava com a minha mãe no caminhão da CELG, grávida de mim. Então, assim, para mim ia ser tranquilo. Vou prestar para eletricista, vou prestar para engenheiro. Eu fiquei para engenheiro por conta de 2 décimos lá de uma questão que foi bobeira minha, eu poderia ter pedido recurso, eu mais ou menos sabia a matéria, não estudei, enfim, eu raspei para engenheiro. E na verdade, dentre vários, assim, foram centenas de engenheiros que prestaram concurso, passaram parece que 12. Era uma questão assim, bem seletiva mesmo. Mas eu passei, acho que em 4º lugar para eletricista, em Goiânia. Então eu ia ser convocado rápido, falei assim, cara, eu vou. Eu não estou fazendo nada, eu acho que vai ser uma boa oportunidade, eu vou entrar como eletricista. Aí foi onde assim, as portas assim, se escancararam, né? E aí eu já vim, né, dos estágios. E engraçado, na época da faculdade eu fazia muito projeto, fiz muito projeto para vocês. Isso, exatamente. Lá pro Aurélio, pro Augusto, e fazia troca de tomada e troca de ventilador, eu não parava não. Fazia de tudo, fazia de tudo. Trocar uma lâmpada, você corria lá e fazia. Corria lá e fazia. E aí, ou seja, vocês não perderam o tempo, né? Não perderam o tempo, eu tinha que me virar. E aí quando eu entrei na CELG, aí sim, aí eu mergulhei no mundo, né, do sistema elétrico, né? Aí o meu chefe, ele, na minha contratação, ele me perguntou lá se eu gostaria de trabalhar com manutenção de subestações ou se eu gostaria de trabalhar com manutenção de proteção. Eu falei, eu quero mexer com proteção. Proteção elétrica é uma área apaixonante também do sistema elétrico. Pouquíssimas pessoas entendem, que é a parte de relé. Né? Você veja que um relé precisa atuar, às vezes em 100 milissegundos, ele precisa desligar um disjuntor para que aquele curto-circuito ele não danifique um sistema elétrico. E aí eu falei, não, eu quero partir para a parte de proteção. E esse sistema de proteção aí, Ricardo, na hora que ocorre qualquer problema na rede lá fora, e essas subestações que estão aí, às vezes até centenas de quilômetros na cidade, e ela percebe se em nanosegundo faz essa leitura? Ela faz, né? Os engenheiros ao longo dos anos, né, eles foram desenvolvendo técnicas, né, de engenharia ali que permite que você entenda o que é um defeito, quantifique esse defeito e você consiga eliminar esse defeito. Quando a gente vê esses incêndios que acontecem em grandes subestações, né, os transformadores que chegam a explodir, aquela coisa toda, é porque o sistema de proteção falhou. Né? Então, a proteção ela é a vigilância do sistema elétrico para que o sistema elétrico ele não entre em colapso definitivo. Né? Ele é para que, havendo uma falha, e a falha elétrica ela vai acontecer em algum momento, o sistema é feito para ter curto-circuito, normal. Né? Existem diversas naturezas de curto-circuito, galho de árvore, animal, descarga atmosférica, deterioração de materiais elétricos. Ele foi feito para o desempenho, no espectro do desempenho do sistema elétrico, ele precisa ser dimensionada a falha. Agora, a falha ela não pode ser permanente, ela não pode permanecer. E para isso a gente utiliza do sistema elétrico de proteção, que é o relé, que é o sistema disjuntor, o sistema de corrente contínua, que é importantíssimo dentro de uma subestação. As pessoas às vezes não têm noção, mas tem um sistema de baterias de corrente contínua, que é importantíssimo, que assim, talvez a parte mais vital dentro do sistema elétrico de proteção, porque é ele que consegue fazer atuar o disjuntor. Então você veja que
aqui em Goiânia nós presenciamos aí recentemente algumas explosões catastróficas assim de destruição incalculável, porque um sistema de bateria não operou. Bom, você veja bem, quando você tem um sistema de corrente alternada, e aquela subestação é alimentada com a corrente alternada, quando há um curto-circuito, a primeira coisa que acontece é a deformação desse sistema de corrente alternada. Aquela onda de 220 ali na tomada, quando você tem um curto-circuito, ela deforma, da subestação não é diferente. Aí você perde aquela referência de corrente alternada e você precisa ter um sistema lá dentro de corrente contínua, independente do que está sendo fornecido de corrente alternada, independente da falha que está deformando aquela corrente alternada, que faça a leitura e aí o sistema adquire essa corrente alternada através dos TCs e TPs, mas quem dá o comando, quem transmite esse comando é a corrente contínua através das baterias. Só para você ver, né? Às vezes as pessoas acham que essa lâmpada que está acesa aqui no nosso estúdio do podcast do Roquete, acha que é só ir lá acionar a botoeira, ou seja, acionar o interruptor, ligar a lâmpada, mas para chegar essa luz, percorrer aqui pelo filamento dessa lâmpada aqui, é um processo, né, Ricardo? É um processo... como se diz, é um processo fenomenal, porque envolve pessoas, né? Envolve pessoas. Porque o cara estudou para chegar, né? O cara que descobriu o sistema elétrico, que sabia que se a corrente elétrica circulasse num cabo e chegasse num filamento que tivesse uma resistência, ia provocar esse brilho. Então, para chegar neste brilho aqui hoje, aqui, ó, para você ver, tantos gênios, né, cientistas, pessoas inteligentes que chegou nesse ponto para entender o que é o sistema elétrico. E o tanto que o sistema elétrico é burocrático, né? Porque se você não fizer um trabalho muito bem feito, você não consegue atingir o êxito, ou seja, a necessidade, né? O sistema elétrico de potência, e vamos lá definir o que é sistema elétrico de potência, né? O sistema elétrico de potência são grandes blocos de cargas elétricas. Não interessa se ele pode ser em baixa tensão. Vamos dar um exemplo, Brasília, no plano piloto, não tem, as subestações lá são geridas pela própria concessionária, porque é uma questão estratégica, né? Então nós temos clientes que nós atendemos no plano piloto, que o cara não detém a operação do transformador de média tensão, mas ele tem um bloco de carga pesadíssimo em 220, 380. É um bloco de potência. Então, os grandes blocos de carga, eles são sistemas elétricos de potência elétrica, porque ele tem a capacidade de transportar muita energia e de prover muita energia para indústria, cidades, enfim, geração, né? Hoje nós temos a geração distribuída, né? Nós temos usinas solares de magnitudes assim grandes que estão começando a aparecer, né? Nós temos usinas solares que conseguem tocar metade de uma região metropolitana de Goiânia hoje, no nosso estado, né? Então, enfim, pessoal, estamos aqui no podcast do Roquete com o nosso engenheiro eletricista Ricardo Lemos da Audaz Engenharia, um grande parceiro nosso da Roquete Materiais Elétricos.